Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os métodos de separação, hoje eu quero apresentar para vocês alguns parâmetros importantes para a separação em colunas. Mas pessoal, antes de continuar esse vídeo, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo na rede social de vocês, que é muito importante. Esse é o segundo vídeo que eu faço pós entrar para o clube de parceiros do canal. Então é muito importante a divulgação para o canal continuar crescendo. Então, pessoal, espero que vocês gostem dessa aula. Antes de continuar, pessoal, eu queria falar um pouco sobre a professora Carol Hollingworth Collins. Quem que é essa professora? A professora Carol Collins se formou na Universidade de Bates em 1952 e concluiu seu doutorado na Universidade Estadual de Iowa, nos Estados Unidos, em 1958. Ela chegou no Brasil em 1974 e ela foi uma das pioneiras, não a pioneira, nas técnicas de separação, nos métodos de separação. Estou gravando esse vídeo dia 1º de outubro de 2022 e, infelizmente, nós perdemos a professora Carol Collins em 18 de setembro de 2022. Então, isso é uma homenagem póstuma a ela. Por quê? Ela foi uma professora de métodos de separação. Se eu posso trazer esse vídeo para vocês, é graças a ela. Graças a ela que me ensinou quase tudo que eu sei de métodos de separação. Direta ou indiretamente. Por quê? Bom, na graduação e na pós-graduação eu fiz aula com ela, com a professora Isabel Jardim, que foi aluna da professora Carol Collins de pós-graduação. A professora Carol Collins orientou a professora Isabel Jardim. Também tive aula com o professor Fábio Augusto, que foi orientado do professor Antônio Luiz Pires Valente, que foi aluno da professora Carol Collins. Também tive aula com a professora Ana Valéria Cantu, que foi aluno do professor Fernando Lanças, que foi aluno da professora Carol Collins. Hoje em dia, é impossível você ter aula com alguém, trabalhar com cromatografia, sem estar envolvido direta ou indiretamente com a professora Carol Collins. Ela praticamente formou todos os professores de separação no Brasil. Então, é impossível dissociar a figura da Carol Collins com o desenvolvimento dessas técnicas no Brasil, a difusão, na verdade, no Brasil. Também não dá para dissociar a história dela com a história da química analítica. A professora Carol Collins também ajudou muito a desenvolver, tanto que o Encontro Nacional de Química Analítica, que acontece bienalmente na comunidade científica do Brasil, entre os químicos analíticos, ela tem a medalha de honra ao mérito Carol Collins para quem se destaca na área de química analítica. Ela era membro titular, uma das poucas mulheres membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e ela tinha o título de professora emérito da Unicamp, ou seja, professor por merecimento, devido à grande contribuição que ela deu à comunidade científica, à química analítica e aos métodos de separação. Não só a cromatografia, pessoal, mas também, quando eu falei das técnicas tipo SPE no preparo de amostras, SPME, também ela ajudou muito a difundir no Brasil. Ela pesquisava muito empregando essas técnicas e ajudava também difundindo o conhecimento. Ela formou no Brasil 29 doutores, isso é muita coisa. Ela tinha mais de 200 artigos científicos publicados e ela era um gênio. Ela tinha uma mente extraordinária, já tive a oportunidade de vê-la em congressos. Ela sempre muito contundente nas suas posições, muito inteligente nas perguntas. Então, realmente, a ciência brasileira perdeu muito com o falecimento da professora Carol Collins. Para você ter uma ideia, o livro que eu uso é esse daqui, Fundamentos de Cromatografia. Está aqui, eu tenho esse livro aqui. E ele não sei como vai pegar, por causa da luz aqui, cadê? Autografado pela professora Carol Collins.
Então, isso aqui para mim já está com um valor inestimável, não só pelo conhecimento também, mas por ser autografado por ela. E para você ter uma ideia, pessoal, a partir de agora, os próximos vídeos, eu vou usar 2 livros do professor Lanças, né? Fernando Lanças, né? Cromatografia gasosa e cromatografia líquida. Como eu falei, formado por ela. O canal do professor Fábio Augusto, como eu disse também, que eu sempre indico aqui no final dos vídeos, para vocês acessarem, deixo sempre na descrição. Também tem relação, né? Foi aluno de um aluno da professora Carol Collins. Então, como eu falei, é impossível associar técnica de separação, método de separação com a figura da professora Carol. Então, esse vídeo também é uma homenagem póstuma a ela, porque a melhor forma de manter vivo o seu legado é continuar difundindo os métodos de separação, pessoal. Então, agora sim, agradeço a professora Carol Collins por tudo que ela me ensinou e espero poder passar para vocês pelo menos um pouquinho do que ela me ensinou. Então, agora vamos para a aula em si. Pessoal, já falei várias vezes para vocês, cromatografia planar e em coluna, né, são as duas classificações. A planar pode ser fase móvel líquida, fase estacionária líquida, sólida ou de fase ligada. Eu já falei, cromatografia em papel e em camada delgada. E em coluna, ela pode ser uma fase móvel gás, líquida ou fluido supercrítico. E vários tipos de fase estacionária, líquida, sólidas ou fase ligada. Com exceção do supercrítico, que eu já expliquei o que é um fluido supercrítico, não cabe fase líquida. Já comentei, né, que os primeiros trabalhos em cromatografia foram em colunas, né, uma coluna recheada de carbonato de cálcio, e separou pigmentos usando éter de petróleo. Então, a cromatografia em coluna é uma das mais empregadas, tanto para análise, né, cromatografia líquida e a gás, como também como uma técnica de separação, uma técnica de preparo de amostra. Tem muitas colunas clássicas, já falei na aula passada, que podem servir também para você purificar o teu composto, que não deixa de ser uma técnica de preparo de amostra. Eu separo diversos componentes em um componente purificado ou uma fração com menos componentes para analisar, por exemplo. Então, também a cromatografia em coluna é uma técnica de preparo de amostra. E você para pensar o SPE, né, a extração em fase sólida, que eu falei nos métodos de preparo de amostra, não deixa também de ser mais ou menos uma pequena cromatografia em coluna, dadas as devidas proporções, gente, tudo bem? Então, o mais comum é em coluna. Apresentei para vocês na coluna clássica, né, com o exemplo clássico que fazemos lá no estudo de química, que é a separação do ferroceno, o ferroceno monoacetilado e o ferroceno diacetilado, numa coluna, agora se me falar a memória, de sílica, e os compostos vão eluindo de acordo com a polaridade nesse caso, né? Esse aqui é menos polar, elui mais rápido, esse é um pouquinho mais polar e esse é muito mais polar, praticamente foi retido na coluna de sílica, né? Então a gente vê a formação das chamadas bandas de separação. E o nome banda, na verdade, vem do inglês band, que é faixa. Então ficam as faixas aqui. Também comentei do tailing, né, da formação de cauda na curva. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais essa formação do tailing, como deveria ser, né? Deveria ser uma curva mais acentuada, né, mais estreita, e às vezes acaba alongando essa faixa. Então agora a gente começar a falar dos parâmetros. Quais são os parâmetros cromatográficos que devem ser avaliados? São importantes em toda separação, tanto gasosa quanto líquida. O tempo de retenção, o tempo de retenção da fase móvel, que eu já vou explicar para vocês, a altura do prato e o número de pratos teóricos, também eu vou explicar o que são, e a resolução de picos. Vou explicar esses 5 parâmetros que são importantes nessa aula. Primeiro, o tempo de retenção, que é o tempo que o analito fica retido na coluna. Isso quer dizer que quanto maior o tempo de retenção, maior interação o analito teve com a fase estacionária e menor com a fase móvel. Tudo bem? Então ele demorou mais para percorrer todo aquele
espaço da coluna. Então, maior o tempo de retenção, maior a interação com a fase estacionária e pode ser afetado pela vazão da fase móvel e também por temperatura, depende a classificação. Muitas vezes, muitos métodos, principalmente em cromatografia a gás, eu vou aquecendo a coluna e eu vou forçando o analito a migrar mais rápido. E a gente chama de corrida em gradiente de temperatura, que eu vou falar mais na cromatografia gasosa. Já o tempo de retenção da fase móvel, que chamamos de TM, também é conhecido como volume morto da coluna. O que quer dizer isso? É um tempo que um suposto analito atravessaria a fase estacionária sem qualquer interação. Ou seja, realmente, quanto tempo o analito migraria pela coluna sem nenhuma interação. Tudo bem? Então, só o tempo de percorrer a coluna como um todo, sem interação, já leva esse tempo de retenção. Então, é o tempo mínimo que um composto ficaria retido na coluna, por isso também é chamado de volume morto. Tudo bem, pessoal? O jargão mais comum é o volume morto da coluna. E temos aqui um exemplo, né? Aqui é o TM, né? Então aqui tem algum composto que foi injetado na corrida, que saiu rapidamente. Então primeiro, na verdade, eluir na coluna. E aqui meu analito. Então temos aqui o TR, que é o tempo de retenção, e o tempo de retenção da fase móvel, o TM. Tudo bem? Para que serve isso? Para o cálculo do tempo de retenção ajustado do analito. Ou seja, ele levaria já um tempo mínimo para percorrer a coluna sem nenhuma interação. Então, para você normalizar a coluna e poder comparar a eficiência da coluna, supondo que tem uma coluna padrão, eu desenvolvi uma nova coluna, eu quero saber se realmente o meu analito ele migra mais rápido ou se essa coluna vai ter um tempo de retenção menor, pela própria fase móvel. Então, também serve para ajustar. Então, é um parâmetro de ajuste. Então, o tempo de retenção ajustado, mais é que o tempo de retenção do analito, dividido pelo tempo de retenção da fase móvel. Tudo bem? É só para fazer uma comparação entre colunas, por exemplo. Se uma coluna realmente elui mais rápido ou mais devagar, dado ao seu tempo tempo da fase móvel. Tudo bem? O seu volume morto. Tudo bem, pessoal? É mais para isso mesmo, só para ter ideia de como foi a separação. Agora sim, pessoal, a altura do prato. Altura de prato, mas por que prato? Já explico. A altura de prato é a zona de equilíbrio do analito entre a fase estacionária e a fase móvel. É a faixa, é a banda. Então, o que a gente viu no slide do ferroceno, na verdade, é uma altura de prato. Tudo bem? Ela dá porque os analitos eles migram de forma gaussiana na fase estacionária, ou seja, eles não vão migrando realmente juntinhos. Começa um pouquinho, daí vem uma faixa maior, daí chegou no máximo de concentração dentro daquela zona, daquela faixa, depois começa a crescer. Então ela tem uma distribuição gaussiana dentro da coluna. Tudo bem? Obviamente pode ser uma gaussiana assim, bem estreita, ou uma gaussiana muito larga. Tudo bem? E isso vai depender da altura do prato. Se é uma faixa estreita, uma banda estreita, ou uma banda mais larga ou muito larga. Então, como eu falei, pessoal, aqui o exemplo de novo, ó. Isso aqui é uma altura de prato do ferroceno, do acetilferroceno, uma altura de prato um pouquinho menor, né, mais estreita a faixa, então os nariz estão mais compactados na movimentação, e praticamente aqui, como eu falei, o diacetilado quase nem é eluído, porque tem muita interação com a fase estacionária. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é praticamente, teoricamente, a altura de prato. E como nós calculamos a altura de um prato? Então, temos aqui um cromatograma qualquer, né, genérico. Então, meu analito tem isso que foi, na verdade, a gaussiana distribuição dos analitos pela fase estacionária. Nós estimamos o comprimento da coluna pelo máximo do pico. Tudo bem? Então, esse aqui foi
máximo é o comprimento da coluna, o L, e o sigma, né, que na verdade é mais ou menos para pensar o sigma do desvio padrão, mesmo a gaussiana, da estatística, tá? Que seria mais ou menos aqui na metade da altura do pico. Bem, então, eu vejo esse valor, então o sigma ao quadrado dividido pelo comprimento L dá a altura do prato. Hoje em dia não é feito mais isso, pessoal, isso é apenas as teorias. Hoje em dia se usa, né, o sigma, na verdade, é tudo tirado por integral, tá, gente? O comprimento da coluna vezes o W, que é a base do pico cromatográfico. Então, a gente pode extrapolar isso aqui para um triângulo, e a base do triângulo seria o W, é esse valor aqui, dividido por 4 vezes o tempo de retenção. Então, esse aqui é o cálculo do sigma. E a altura do prato, substituindo, então, nessa fórmula aqui, né, todo esse valor aqui, eu vou ficar que a altura de prato é o comprimento da coluna vezes a base do π ao quadrado, dividido por 16 vezes o tempo de retenção do analito ao quadrado. Bem, então isso daqui é a altura do prato. O ideal é que isso aqui seja muito pequeno, né, para ficar bem compactado os analitos na separação, para esse valor ser o melhor possível. A altura deve ser pequena e isso aqui deve ser o menor possível também. Tudo bem? Isso garante melhora na eficiência da separação. E agora o número de pratos, ou número de pratos teóricos também. Tem esses dois nomes. Então, basicamente é o número de equilíbrios que o analista teve entre a fase móvel e a fase estacionária. Ou seja, quantas vezes ele absorveu, dessorveu, ou se ligou e foi depois para aquecimento dessorvido, depende do tipo de cromatografia que está acontecendo, se é líquida ou a gás. Uma curiosidade, pessoal, é de onde vem esse nome pratos teóricos, número de pratos, altura de prato. Vem realmente das colunas de destilação. Tudo bem? Isso aqui é um exemplo de uma coluna de destilação, tá? O que acontece? Eu tinha uma mistura líquido-líquido que é introduzida, ela podia ser ou na base mesmo do destilador, ou no meio, depende o tipo de separação que eu estou fazendo, tipo de processo industrial, tudo bem? Então acontece, e tem o aquecimento, né? No caso, por exemplo, teria um aquecimento. Nesse aquecimento, o que acontece? Essa mistura, o líquido, né, a fração mais volátil tende a ir evaporando e a menos volátil condensando e sendo retida. Realmente são quase pratinhos mesmo, pode ter vários formatos, mas lembravam muito pratos na coluna. Então, o pessoal transportou essa nomenclatura da coluna de destilação, que também é uma coluna de separação, para a coluna cromatográfica, tudo bem? Então é só uma curiosidade de onde veio o nome número de pratos, tudo bem? Daqui, desses pratinhos que tem nas colunas de destilação. Agora, como nós calculamos o número de pratos teóricos de um analito? Então, de novo, temos um cromatograma, aqui já está extrapolado o pico cromatográfico a um triângulo, como eu falei, W é a base do pico, né, desse triângulo extrapolado. Tudo bem, pessoal? Então, o número de pratos é o comprimento da coluna dividido pela altura do prato. Tudo bem? Nós já vimos que a altura do prato pode ser calculada dessa forma, né, por integral, para chegar dessa fórmula. Então, substituindo esse H aqui, nós vamos chegar nessa fórmula aqui. O número de pratos teóricos é 16 vezes o tempo de retenção analito dividido pela largura da base do pico ao quadrado. Então, novamente, pessoal, se isso aqui, quanto menor for isso daqui, maior vai ser esse número, bem, que é o ideal. Bem, quer dizer, então, que os analitos migraram na coluna muito compactados, ficou bem estreito a banda de analitos, né, na separação, e isso eu posso ter
uma melhor eficácia na separação. Tudo bem? Então, esse é um método. Tem outro método que alguns especialistas usam, que é 5,44 vezes o tempo de retenção dividido pela largura a meia altura. Ou seja, eu tenho essa altura aqui, eu vejo metade, vejo essa altura aqui, essa distância, esse largamento aqui, e aplico nessa fórmula. Então, tenho as duas formas de calcular. Alguns especialistas dizem que essa aqui é a melhor forma, outros essa daqui. Tudo bem? Então, essas informações eu do Skug, tá bom? Então, tem essas duas formas. E a resolução de picos, pessoal, por fim, é a separação entre dois picos vizinhos, né, adjacentes, em um cromatograma. Bem, então, quanto melhor tem a distância entre eles, maior a separação entre eles, melhor é minha separação cromatográfica. E isso revela também uma eficiência na separação. Obviamente, pessoal, se tem um pico totalmente aqui e outro totalmente aqui, é uma boa resolução. Mas às vezes os analitos podem migrar muito próximos uns aos outros, né? Caminhar na coluna. Então, se eles ficarem muito próximos, não conseguir separar eles adequadamente e fica ruim detectá-los e quantificá-los. Então, isso também tem a resolução. A coluna é muito importante, conseguir separar bem as faixas dos analitos. Aqui, pessoal, alguns exemplos, né? Isso aqui é uma resolução muito ruim, né? Não separei direito. Tudo bem? Então, ó, praticamente nem tinha saído todo o primeiro analito da coluna, o segundo já chegou. Aqui, pessoal, olha, já tive uma boa separação, no exemplo B. Genérico. Então, ó, isso aqui eu tenho a linha baixa, a gente chama, chegou um analito, desceu, chegou, voltou, ou seja, começou a passar só a fase móvel de novo, chegou o segundo analito. Então aqui eu tive uma boa resolução. E aqui, pessoal, olha, são o mesmo analito genérico, os dois chegaram bem, bem separados, né? E bem compactados na coluna, ou seja, eles migraram muito próximos, né? Então, isso aqui provavelmente tem uma altura de prato pequena e um número de pratos muito grande. Aqui eu tenho uma altura de prato grande e um número de pratos pequeno, e aqui não dá nem para estimar, mas provavelmente tem uma altura de prato grande e um número de pratos pequeno, muito grande, a altura do prato e o número de pratos pequeno também. Então é isso, pessoal. Então assim eu posso começar a avaliar a eficiência na separação. Tudo bem? Quando eu for falar agora, nas próximas aulas, de cromatografia líquida e gasosa, a gás, no caso, a gente vai falar muito disso. Tudo bem? Que eu vou começar a ter mais uma aula de introdução, depois eu passo para os dois métodos. Para finalizar, pessoal, quais efeitos afetam a resolução dos picos? Só para a gente começar já a ver. A quantidade de analito. Se eu coloco muito analito na coluna, eu posso acabar gerando uma altura de prato muito grande devido à grande quantidade de analitos na coluna. Então, eles podem acabar espalhando muito. Então, é importante. Técnicas de separação, a gás e a líquida, já são para concentrações pequenas. Miligramas por litro ou microgramas por litro, depende o que você está fazendo. Tudo bem? E também o comprimento da coluna, obviamente. Se eu tenho uma coluna muito grande, eu vou ter um L grande, e isso pode acabar favorecendo, forçando a ter um alto número de pratos, então acabar por processos, né, de equilíbrio, né, pelo número de pratos, eu ter uma separação mais eficaz. E também a vazão, mas na verdade o pessoal usa o termo velocidade linear da fase móvel, que aí nós entramos na equação de Van Dinter, que é o tema do próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Como eu falei, estou gravando ele 1º de outubro. Talvez já está saindo dia 3 ou dia 4 de outubro. Não tenho certeza quando eu vou lançar ele. Então, mas pessoal, chegou aqui, deixe seu like, é muito importante, ajuda ao crescimento do canal. Se inscreva no canal, se caso não esteja inscrito ainda, ativem as notificações. Siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram.
Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram e também é e-mail para vocês entrarem em contato comigo para tirar dúvidas, que também pode ser deixadas ou aqui nos comentários ou através do e-mail que é semduvidas@gmail.com. Além disso, pessoal, já está ativo o botão Valeu Demais. Não é obrigatório, mas caso você ache importante fazer uma colaboração com o canal, podem usar o botão Valeu Demais. É tudo por hoje, até a próxima, valeu, tchau!